Mas vamos lá. Que é o seguinte, galera. Agora, já aqui na reta final do nosso programa, eu vou pedir para a gente fazer aquele exercício de projeção, tá? Dos 4 confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. A gente vai falar aqui em termos percentuais e eu vou pedir para que cada um de vocês... Olha, Fred já correu. Vou pedir para que cada um de vocês... Gol na lombada, a lombar. Bateu. Vou pedir para que cada um de vocês dê a sua opinião sobre os percentuais de chance de classificação para cada confronto ali. Então, vou começar aqui pela ordem que está na arte da gente, tá? Vou começar aqui com Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, que, na minha opinião, é o confronto de maior desnivelamento técnico que a gente vai ter. Desnivelamento técnico que a gente vai ter. Quase que não sai. Mas vamos lá. Fred, já que você já deu o ar da graça aí, qual o percentual de chance de classificação para Fortaleza e para o Atlético de Alagoinhas? 90-10. Fred, 90-10, certo. 90-10. Porque poderia ser 95-5. Poderia ser 99-1. Mas eu acho que o Atlético de Alagoinhas já segurou algumas barras, digamos assim, nessa temporada, né? Então, eu deixo uma margem mínima aí, claro que, tô 9-1, né? 90-10. Mas, venceu o Bahia na Fonte Nova, venceu o Bahia 2 vezes. Tem um mínimo lastro aí que não vai me fazer dizer 99-1, 95-5. Eu acho que 90-10 fica de tamanho aí razoável. Mas concordo que é o jogo mais previsível aí, né? O Fortaleza é o maior dos favoritos nas quartas de final. Sem dúvida. Minhoca, e passando, spoiler desnecessário, e passando, também é o maior dos favoritos na semi. Sim. Verdade. Pegando Botafogo Náutico, né? Verdade. Em casa? Pois é. Minhoca, e para você? Chance de classificação aí para Fortaleza e para Atlético de Alagoinhas? No caso aí, só para explicar o que o Fred mencionou, o Fortaleza ele joga como mandante na semifinal se passar vencendo, né? Que é o favoritismo que a gente está colocando agora. Se por acaso passar nos pênaltis, se enganchar com o Atlético de Alagoinhas e passar no pênalti, se tiver um vencedor entre Botafogo e Náutico, aí o jogo vai ser ou na Paraíba ou em Recife, né? No Aflitos. Ou seja, se o Atlético... o 90-10 de Fred é tempo normal, mas esse pênaltizinho aí já estava, mesmo que o Atlético não passe, já estava valendo demais para Botafogo e Náutico, né? Porque assim, é só para explicar o contexto que o Fred mencionou, né? Que o favoritismo do Fortaleza que a gente está colocando aqui para o Atlético de Alagoinhas, ele pode mudar se o Fortaleza se complica e aí ele vai ter que jogar, né? Obviamente aí pode mudar o percentual. Mas como eu parti de um 90-10, eu já parto de uma chance muito grande dele. Não precisar nem dos pênaltis, né? Lógico. Né? Mas para mim é 85-15. O Fortaleza, para mim, tem me decepcionado nos jogos que são contra os times mais frágeis. Contra os times maiores, o Fortaleza jogou bem. Jogou bem contra o Ceará, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra a equipe do CRB. Nos jogos menores, o Fortaleza tem dado algumas... Sabe, não tem jogado com a mesma intensidade. E é esse 15% que... Eu acho que estou botando até demais já. Vai lá, é porque eu não sei se é 90-10. O Fortaleza quase foi eliminado pelo Ferroviário na semana passada, né? Não seria absurdo a gente ter falado dessa situação, porque o Fortaleza correu muitos riscos. E esse Atlético de Alagoinhas é uma equipe que, enfim, chamou a atenção. Mas vou ficar nesse 85-15, vai. Cláudio Santana, para você. Eu acho que com 90-10 também. Acho que é bem superior. Apesar do Fortaleza ainda não ter encantado como se esperava, né? Não ter dominado, mas acho que é amplo favoritismo aí. E para você, Léo, comentarista do Fortaleza... Não, desculpa, esse é o outro. Léo. Agora é a mais analisada, é a do Léo. Agora presta atenção. Eu tô pelo 90-10 também. Eu podia dar uma aliviada, né? Como eu concordo com o que o Minhoca disse, que o Fortaleza não vinha jogando bem, principalmente contra times mais fracos tecnicamente, mas hoje parece que foi uma partida
não assisti a partida, mas pelo que os comentários, foi uma partida que o time jogou melhor, Zé Wellison foi bem. Eu acho que esse problema no meio campo, eu acho que de repente encaixou aí com o Zé Wellison. Então eu vou pelo 90-10 mesmo. Maestro. Silvio Romero ou Kleber? Quem tá melhor na temporada? Kleber tem mais gol e gol decisivo, né? Tirando o Romero fez gol contra o Pacajus no 5-0, nem conta. Na verdade, o gol contra no Ceará já são 2 na temporada, tá ganhando o Romero, tá empatado com o Romero esse ano. E o Vitor Luiz, o lateral tem 3. O lateral tem 3, o Vitor Luiz, tá pra frente já. Maestro, e para você, esse Fortaleza e Atlético? Na linha de Minhoca, 85-15. E pela mesma lógica, veja só. 85 aqui é um preciosismo, né? De 85 ou 90. É um favoritismo absoluto. Por que não 15 e não 10? Porque eu acho que o Atlético de Alagoas, apesar de ter passado com empate, eu achei que ele fosse passar de forma mais... sem tanto aperreio, o Sampaio perdeu logo o jogo, talvez tenha ficado tranquilo, mas o Atlético de Alagoas, como já foi dito aqui, ele está com consistência há algum tempo. É o atual campeão estadual da Bahia, chegou nas últimas 2 finais do Baiano, está na semifinal novamente, vem crescendo de produção, porque a gente chegou a colocar esse time praticamente como eliminado. Aí ele conseguiu, depois do jogo do Náutico, levou um 3-0 nos aflitos, e depois estava praticamente eliminado, mas ele conseguiu os resultados, teve o jogo adiado, venceu o CRB, e é um time que, veja só, no formato de mata-mata, ele está chegando em jogos decisivos com uma carga de pressão diferenciada, cumprindo todos os objetivos. Então, eu acho que esse time não tem só 10% de chance de fazer um crime. Eu acho que tem um pouquinho mais, mas seja qual for a classificação do Atlético, se houver, pode fazer 5-0 no Castelão, mas mesmo assim vai ser algo muito fora da curva. Seja nos pênaltis, seja goleando, seja dando show, seja no aperreio, assim, é algo que não se espera. Mas eu não acho que seja numa escala tão alta quanto a gente está debatendo aqui. Boa. Então a gente teve aqui Fred, Clauber e Léo cravando um 90-10 aí para o Fortaleza, enquanto Minhoca e Cássio cravaram 85-15. Então, obviamente, a gente vê um larguíssimo favoritismo aí da equipe do Fortaleza, e eu concordo aqui com todos. Vamos, portanto, agora para outro cruzamento desse mesmo lado, né? Vamos falar agora de Botafogo e Náutico, que aí talvez a gente fale de um confronto bem equilibrado, né? O que é que vocês acham aqui do jogo com o Belo, com o Náutico? Vou começar com o Cláudio Santana. Celso, poderia dizer 50-50, mas eu acho que o fator casa acaba pendendo um pouco para o Botafogo. Então, colocaria um 55-45 para o Botafogo, justamente por esse fator casa. Talvez se o jogo fosse nos aflitos, o favoritismo do Náutico seria um pouco maior, mas um jogo único em João Pessoa, acaba que o favoritismo do Botafogo é um pouco maior. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o jogo aí mais equilibrado aí dessas quartas de final. Dois times ainda que deram algumas osciladas durante a temporada. Então, acho que eu botaria um pouquinho de favoritismo a mais para o Botafogo por jogar em casa. Maestro Cássio Zirpoli, para você aqui, Belo e Timba. O Albert trouxe um ponto interessante em relação ao confronto de 2019, que assim, que eles estavam nivelados naquele momento, e foi um jogo muito parelho. O Botafogo se classificou aos 44 do segundo tempo, tinha muito torcedor do Náutico naquele jogo, não sei como é que vai ser a liberação, mas se houver a 100 quilômetros, assim, tão perto, mais do que Caruaru, por exemplo, Caruaru é mais distante do que João Pessoa, a torcida do Náutico deve se fazer presente. Eu acho que o Náutico está numa crescente. Assim, ele contratou 3 reforços de última hora, um deles já começa a ganhar titularidade, começa a ganhar espaço. Jean Carlos continua sendo uma peça sempre presente nas estatísticas. Hoje teve passe para um gol, está sempre fazendo gol, dando assistência. Isso não faz do Náutico favorito, mas faz esse confronto bem equilibrado. Eu acho que pesa o mando de campo. É só você pegar o retrospecto de todos desde que a Copa do Nordeste chegou a ter mata-mata de jogo único, nas quartas e na semifinal, praticamente todas as vezes, Minhoca deve ter esse dado, estou falando de cabeça só de impressão, mas praticamente é muito alto a quantidade de classificação dos mandantes. Mesmo em alguns casos onde o mandante estava bem mal na tabela. Então, nesse caso, eu acho que faz sim uma diferença. Mas isso faz com que seja
55-45. É um confronto, para mim, muito equilibrado, mas eu boto pesando para o Botafogo. Mas, como pitaco é pitaco, quero deixar registrado que no blog eu coloquei que o Náutico passa. Só para alguém pensar, pô, mas no blog lê coisa diferente, mas ali é pitaco. É diferente. Boa. Então, Léo Fontinelli, meu caro, para você aqui, Botafogo e Náutico. Também tô... Papai, olha aí. Mande um beijo para Miguel, rapaz. Bom ver ele assim, virado. Eu gosto de menino com pulmão assim, velho. Ele chegou aqui e disse, você tava falando que alguém caiu da cama, fui eu ou foi alguém aí na live? Manda um cheiro para ele aí. Eu também tô pelo fator casa nesse confronto 55-45. Além do fator casa, eu acho que o Botafogo vem sendo bem chato quando chega na Copa do Nordeste, é um adversáriozinho bem chato. E pelo fator casa aí também 55-45. Fred Figueroa, para você, companheiro. Vai seguir a turma aqui do 55-45. Para a galera que está ouvindo a gente no podcast, né? Não é erro de edição, não. Aqui a gente está presenciando um momento de reflexão. Mas a minha dúvida não ficou entre os 50-50 e 55-45, tá? Ficou para colocar o 60-40. O Botafogo melhorou muito na reta final do campeonato, tá? Melhorou muito. E o Náutico teve problemas, tá? Mas tem o fator Giancarlo, que é um jogador acima da média de todos que estarão em campo. Ele é o melhor. Então, todas as cobranças de falta, chutes de fora da área, o fator Giancarlo, ele pesa muito, né? Léo Passos jogou bem em 2 partidas, né? Entrou um pouquinho ali, mas contra o Sport jogando bem. Evandro jogando bem. O Náutico ganhou uma força ofensiva a mais aí nas últimas rodadas. E aí eu seguro o 55-45, tá? Acho que o Náutico precisará fazer uma partida acima das que tem feito, tá? Precisa ter um time muito melhor do que aquele que enfrentou o Santa Cruz, por exemplo. Mas hoje, obviamente, eu não vi o jogo. Mas o mando de campo tem um peso, e esse peso, para mim, deixa 55-45. E agora, vou perguntar para Thiago Minhoca se ele vai facilitar ou se ele vai complicar a vida de Rodrigo. Rodrigo, meu amigo, fez regra de 3 ali, fórmula de Bhaskara, jogou tudo para meter o percentual, a média do percentual ali de Fortaleza e Atlético. Eu não sei nem se ele acertou. Sabe qual foi a fórmula de Bhaskara dele? Fred, faz a média aí, por favor. Foi o que ele aprendeu no colégio. Fred, faz aí a média e me manda. Minhoca. Tu faz de todos, eu faço. Pegando o que o Márcio falou, né? Desde 2019 para cá, a gente tem jogos únicos nas quartas de final e na semifinal. Só quem caiu como mandante foi o Ceará para o Náutico, né? Naquela situação lá do Lisca, de 2018. 2019, time reserva com Lisca, né? 2019. E no caso, 2020 foi toda na Bahia, né? Por exemplo, o Ceará eliminou o Vitória lá, né? O Ceará deu no Bahia lá e tal. Porque todos os jogos acabaram acontecendo lá na Bahia. Então não dá para considerar tanto assim. Quer dizer, dá para considerar porque o Ceará venceu o Vitória e o Ceará venceu o Bahia. De lá para cá, só teve isso. Ano passado, todos os mandantes prevaleceram. E esse ano, né, a 4ª edição. Então, só tivemos esses casos, né? O Ceará batendo o Vitória, o Ceará batendo o Bahia e o Vitória perdendo para o Náutico. Então, nesse aspecto em que o Botafogo da Paraíba ainda não perdeu na Copa do Nordeste, também jogando em casa, juntamente com o fato do Náutico já ter tido eliminações jogando como visitante, eu vou... É foda, eu vou lascar, Rodrigo, agora. Eu vou meter um 58-42. Ah, porra. Só pela maldade. Te lasca aí, eu. Fred, né? Te lasca Fred, né? Cara, 110 dá 120, não, dá 220 com mais 58. Dá 278 de 20 por 5 aí, pô. Dá 50 e alguns quebrados aí. Celso, tá no mudo, Celso. Não dá para ouvir nada, Celso. Não adianta ficar mandando o cara fazer conta, não, meu amigo. Tem que dar a resposta certa lá, só para ele completar. Enquanto isso, a gente vai analisar agora começar a analisar o outro lado
das quartas de final, tá? Queria perguntar para vocês, e eu vou começar com o Léo, qual é o palpite dele em termos percentuais para a classificação de Ceará ou de CRB? A preço de hoje, tá assim, a informação que se tinha, a possibilidade preço de hoje é muito bom. Do Ceará jogar na terça. Informações aqui não de bastidores, assim, diz que está havendo um movimento para tentar mudar o jogo para quarta, porque o Ceará viajou. Então, trabalhando com terça-feira, um 70-30 pelo cansaço. 70-30. Pelo cansaço. Se não, eu botaria 80-20, mas pelo cansaço, um 70-30. Boa. Fred Figueroa, o que é que você acha aí desse Ceará e CRB? Eu vejo um favoritismo maior que esse 70-30 aí que Léo cravou. Também vejo. Ceará muito sólido em casa. CRB vem jogando mal. Eu não sou muito. Eu vou fracionar só um pouquinho, tá? Eu vou no 75-25. Querendo chegar em 80-20, tá? Querendo chegar em 80-20, mas você um pouquinho comedido. Ali é um jogo só, tem os riscos naturais. 75-25. Boa. Minhoca, e para você, esse confronto com o Ceará, você tá achando que tá mais para um 70-30, um 75-25, um 80-20? Eu tô mais pelo 80-20 aqui. Cara, eu iria de 80-20 se o Ceará soubesse fazer gol com facilidade. Essa é a questão. O Ceará costuma perder muito gol. Joga muito bem, principalmente quando joga na Arena Castelão. Tem apresentado para mim bons jogos jogando na Arena Castelão. O CRB, por exemplo, hoje teve um determinado momento que deu uns sustos no Fortaleza, e isso, né, e projetando um pouco para o lado do Ceará. Ceará, enfim, 90 minutos, né? O CRB tem uma equipe que eu considero boa, apesar do Marcelo Cabo ser um treinador que joga no estilo que se prende mais, sabe? Eu vou ficar com o Léo, 70-30. 70-30 aqui também, então, Minhoca apontando o favoritismo do Ceará. Quem é que falou 80-20 aí? Ou chegou? Não, Celso, Fred disse que estava na dúvida se era um 80-20 ou um 75-25 e fechou no 75-25. Aí eu falei que eu também acho que está mais para o 80-20. Posso mas responder, ninguém então? falou ainda. Pode sim. Pronto, assim, considerando assim, essa escala, assim, ou Fortaleza 99 e o Atlético 1, ou esse jogo 80-20. Porque, assim, se Fortaleza está 90-10, assim, a chance do Atlético eliminar o Fortaleza não é tão próxima do CRB. Tem os dois cearenses são os favoritos, a gente não precisa nem debater isso aqui, porque já teve uma hora falando disso aqui no programa. Só que, pô, o CRB ele tem uma capacidade de resultado muito maior, pô. Assim, outros jogadores, mas ano passado, por exemplo, tirou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, assim, não dá para achar que... porque 80-20 é um resultado que está confirmado já, pô. Então, Poxa, não entendi. Não entendeu? Não entendeu. Achei que você estava indo para 80-20 e agora você está voltando. Não dá nem um pouco. Tá nem um pouco. Acho que estava sendo claro. Pô, nada, 80-20 não. Estou dizendo assim que não dá para achar que um time que tem um histórico de resultados mais consistentes seja nesse confronto seja tão inferiorizado dessa forma, quase a mesma coisa do que é o Atlético de Alagoinhas, que a gente trata como a grande zebra da competição. Então, apesar da fase do CRB, eu não acho que seja 80-20, eu acho que é um pouco, não é muito mais do que isso não, tá? Mas assim, que o Ceará é bem favorito, mas eles não jogariam 5 vezes para o Ceará ganhar 4. E até detalhe, precisa nem ganhar, porque o CRB pode até passar com empate e ganhar nos pênaltis, né? Não é nem tão decisivo dessa forma. Eu fico entre 65 e 35 e 70 e 30. Assim, eu acho que a distância já é um pouco maior. Ou seja, eu vejo um pouco mais possibilidade do CRB, mas com favoritismo óbvio todo no Ceará ainda. Mas diga aí, 65-35? Eu vou ficar com 65-35. Entre isso e 70, mas assim, já que a gente fala percentual, eu vou ficar nesse percentual. Clauber, você tá no 70-30, 75-25, 65-35, qual a sua conta aí? Eu fico com 70-30 também. Acho que ia dar... A média vai ser essa mesmo.
uma margem boa de diferença para o Ceará, pela qualidade dos times, né? Uhum. Então, pronto. Então, aqui a gente teve Fred dando 75,25, o Maestro na outra ponta dando 65,35 e os demais cravando 70,30 para o Ceará. 70-30, Rodrigo, de média. 70-30 de média. Não precisa nem fazer conta. Foi o que eu tentei ajudar aqui. Eu dei 5 a mais, Cássio deu 5 a menos. Mas Exato. é bom ser claro, é bom ser claro, é bom ser claro. Isso é um filho da puta, isso não existe. Vamos lá. CSA, com a sutileza aqui, bicho, é foda. CSA e Esporte. Agora, Fred, começando com você, companheiro. Como é que você vê as chances de cada um aqui? Acho que de repente, a gente pode cravar como um jogo tão disputado um confronto tão disputado contra Botafogo e Náutico, tá por ali? Não, ele é dessa linha, tá? Ele é dessa linha de Botafogo e Náutico. E aí, Celso, eu tenho até me perguntado, né, se o caminho é ir para o 55-45 de Botafogo e Náutico, né, ou se o Sport, por ter demonstrado uma maior competitividade em jogos maiores, né, claro que o jogo do Altos também era um jogo maior e o Sport não teve essa competitividade, mas aquele cenário, né, muito adverso de um campo horroroso, sem a menor condição de jogo. Contra Ceará, contra Bahia, nos clássicos, o Sport teve uma competitividade interessante. Até mesmo lá naquela estreia que jogou absolutamente desconstruído, remendado, ele também conseguiu uma competitividade. É um time que tem uma boa força defensiva, se souber entrar organizado para se defender. E eu fico na dúvida do quanto a gente acrescenta pelo mando de campo, tá? Do quanto a gente acrescenta. Eu, sinceramente, e aí vou ser muito sério, eu acho que o Botafogo é mais favorito do que o CSA. Então eu vou quebrar um pouco aí, vão 52-48 CSA. Porra, e Luiz Gustavo acabou de dar essa proporção aqui também. 52. Pela mesma lógica, pode repetir meu voto para o de Fred, vai ser a mesma coisa, que é exatamente a lógica, inclusive, na comparação com o jogo de João Pessoa. Boa, maestro, já coloquei aqui. Para você, Clauber, como é que você vê aqui o equilíbrio dessa partida? Mas eu ainda vejo o CSA um pouco mais favorito. Eu estava em dúvida entre 60-40 ou 55-45. Acho que eu vou ficar 55-45. O CSA vem num bom momento, apesar como o Fred destacou, a competitividade do Sport. Mas eu acho que o time do CSA hoje está mais pronto. Então coloco um favoritismo um pouco maior. 55-45. O mando de campo pesa, né? Pois também. E para você... Celso, só para completar, eu fiquei pensando, se fosse Sport e CSA, tá? Eu também não iria, eu iria para 55-45, eu não iria para 60-40 não, porque o Sport não dá essa confiança, tá? Uhum. Eu só acho que tem uma mínima diferença, uma pequena diferença aí, sabe, que faz justamente a partir dos jogos maiores que o Sport fez, só por isso. Certo. Então, Thiago Minhoca, para você aqui, jogo equilibrado entre CSA e Sport? É um jogo equilibrado, curiosamente, esse é o jogo mais difícil para mim cravar, não é nem pela situação de assim, eu vou colocar até um percentual maior do que já falaram até aqui, mas é mais na ideia de o primeiro, se sair um gol no tempo normal, quem fizer o primeiro, eu acho que tem uma possibilidade altíssima de passar. Nos outros jogos eu ainda consigo ver um contexto de buscar o empate, entendeu? Claro, menos o Atlético de Alagoinhas se o Fortaleza abrir o placar. Mas nesse caso aqui de CSA Sport, me parece que quem sair atrás do placar vai sentir, sabe? Me parece que vai sentir. Assim, eu vou colocar um 56-44 para o CSA, porque o CSA ele tem esse fator mando e para mim... Quanto foi, Minhoca? 56-44. O CSA ele tem se apresentado bem quando joga dentro de casa e de todas as 8 equipes que passaram, para mim o CSA só está atrás de Fortaleza e Ceará. Foi o que apresentou melhor. O Sport mais competitivo, que o Fred mencionou, eu cheguei a ver isso, mas é em muitos jogos que o Sport até não jogou tão bem assim. Então, assim, o mau futebol do Sport ainda se valeu com alguns resultados, com algumas
situações de jogo, né? O jogo do Náutico, o jogo do Bahia, teve situações ali que ficou flertando com possibilidade até de ter perdido, até ter empatado, mas conseguiu vitórias. Então, eu coloco 56-44 para o CSA. 56-44. Agora, Léo, para fechar aqui a nossa análise, seu percentual para CSA Sport. Eu tô no 60-40 pro CSA, pelo mando de campo, mas também pela forma como os dois enfrentaram, assim, pela perspectiva mesmo de ter visto os dois atuando contra o Ceará. Eu acho que o Sport fez um jogo competitivo contra o Ceará, como o Fred mencionou, mas um jogo competitivo no aspecto principalmente defensivo. Eu acho que contra o CSA vai precisar jogar mais e jogando com a bola no pé, propondo o jogo. Eu vi mais futebol no CSA. Foi o time que mais deu trabalho pro Ceará esse ano. Assim, foi um time bem, bem chato de enfrentar, um time que tocava bem a bola. Acho que o Moser tem aquele time na mão e eu acho que evoluiu de lá para cá. Até o CSA deu uma evoluída. Então eu vejo um 60-40 para o CSA, não mais pelo fator camisa. Eu respeito mais o fator camisa, eu acho que por isso fica um 60-40. Senão eu acho que daria até um pouquinho mais para o CSA. Perfeito, Léo. Então, só repetindo aqui, principalmente para quem está acompanhando a gente pelo podcast, depois das nossas projeções, os cruzamentos, percentual de cruzamento aqui das quartas de final da Copa do Nordeste ficaram da seguinte forma. De um lado, né, Fortaleza 88% e Atlético de Alagoinhas 12%, e Botafogo da Paraíba 56% e Náutico 44%, certo? Esse um lado dos cruzamentos, e do outro lado 70-30 para o Ceará contra o CRB, 70% para o Ceará e 30% para o CRB, e no confronto mais disputado aqui das nossas projeções para as quartas de finais. 1 ponto percentual de diferença em relação ao do João Pessoa. Botafogo e Náutico, né? Porque CSA ficou com 55% e o Sport com 45%. Agradecemos aí ao nosso departamento de estatística, comandado por Thiago Minhoca. O FMG.